Hoje eu quero falar com vocês sobre os dons e o amor. É importante nós destacarmos que existe algo mais importante do que os dons, que é o amor de Deus no nosso coração. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele é todo dedicado a dons. Ele vai falar também sobre dons no capítulo 14. Mas no capítulo 13, ele também começa a citar os dons. Mas finalizando o capítulo 12, no versículo 31, Paulo diz assim, por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Aí entra capítulo 13. Lembrando que quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha capítulo nem versículo. Então, Paulo está falando do mesmo assunto, tá? E está transicionando o assunto. Ele diz assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Então você percebe que ele está fazendo uma comparação com o dom de línguas. Tanto as línguas que você ora com Deus, que Paulo chama isso de línguas estranhas, como também o dom de falar uma outra língua, para falar um mistério de Deus, revelar um mistério de Deus para as pessoas. Então ele fala, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou com o barulho de um sino. Ele falou, não adianta nada ter dom de línguas e não ter amor. Ele fala, eu poderia ter o dom de anunciar mensagem de Deus. Na outra versão fala profetizar, ou anunciar a mensagem. Ter todo o conhecimento, dom de conhecimento. Entender todos os segredos, sabedoria. Ter tanta fé, dom da fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Então você vê que ele cita outros dons que estão aqui para a gente no capítulo 14, Para ele é o mesmo assunto. Então não adianta ter esses dons e não ter amor. Então, o 3 ele diz assim, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ele está falando sobre o dom de contribuição, chamado dom de generosidade, ou o dom que é o que a gente chamou de disposição para o sofrimento. Se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então eu quero chamar a sua atenção. A gente falou bastante sobre dons, a importância dos dons para servir na igreja, que o correto é que cada pessoa que serve precisa servir com o dom que recebeu de Deus, e o dom precisa ser correspondente à tarefa, que cada um recebeu um dom, que você tem mais que dons que estão aí latentes, que precisam ser desenvolvidos. Nós falamos muitas coisas sobre dons, que é o tema do nosso devocional, são dons. Mas eu não poderia me omitir nessa questão, porque o apóstolo Paulo, já conectado ao texto dos dons, ele já entra com 1 Coríntios capítulo 13, ele entra falando sobre a importância de ter amor. Nada supera o amor. Então, a obra de Deus é feita pela motivação correta. Qual é a minha motivação, pastor? O amor. O amor é a motivação. Como assim, pastor? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Em João 3,16, que é o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que motivou Deus a enviar seu Filho para morrer na cruz? O amor. O ato em si foi dar o seu Filho.
Mas qual foi a motivação? O amor. Então, Deus olha a motivação também. É importante fazer, pastor? Claro. Não adianta também, tem gente que fala assim, eu tenho tanto amor, mas não faz nada. Né? O amor é a maior força motivadora que existe. Com o amor, as pessoas fazem coisas que nunca fariam. Por amor, as pessoas fazem até loucura. O amor é o sentimento mais forte que existe. A gente fala de sentimento, né? Ele é maior do que um sentimento. Estou falando de amor verdadeiro, né? Então, a obra de Deus não pode ser feita sem amor. Amor por Deus e amor ao próximo. Então, por isso que Jesus fala que os 2 primeiros mandamentos principais é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele complementa dizendo assim, amar o próximo como você ama você mesmo. Então, reforçando, amar a Deus, amar o próximo e também amar você. Porque se você não tiver amor por você, se você não se respeitar, você não vai nem amar a Deus, porque você não compreende amor e você não vai conseguir amar o próximo. Então, baixa autoestima, falta de amor próprio vai gerar relações problemáticas. Isso também vale para os dons espirituais. Qual é a motivação dos dons espirituais? Amor a Deus, amor ao próximo. Eu também tenho que amar a mim mesmo. Porque se eu amo a mim mesmo, eu aceito os dons que eu recebi, eu amo o que eu sou em Deus e, consequentemente, eu não vou ter ciúme, comparação, competição com os dons dos outros, né? Picuinha com as pessoas, porque eu estou resolvido. Se eu mesmo estou resolvido comigo mesmo, eu me amo, eu estou em paz comigo. Então, a minha relação com Deus não vai ser uma relação errada, né? Vai ser uma relação verdadeira de amor, né? E também as pessoas à minha volta, as pessoas que Deus coloca no meu caminho, a Bíblia chama de o meu próximo, eu vou amá-los também da melhor forma possível. Então, é bom guardar isso no seu coração. A questão aqui que eu estou falando, que eu estou ensinando, não é só uma questão de ter pessoas para fazer. É preciso fazer com a motivação correta. E a motivação verdadeira dos dons é o amor, né? A obra é ajudar o outro, é abençoar o outro. Isso é a minha ação com o dom que Deus me deu. Mas a motivação do meu coração precisa ser o amor. Para finalizar minhas palavras sobre este ponto do amor, eu quero citar 1 João capítulo 3, versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro. No 23 diz assim, e o que ele manda é isto, que creamos o seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Então nós vemos o apóstolo João dizendo, né, que aquele que ama, né, o amor é acompanhado de ações, não só de palavras. Então, a motivação que nós temos, a nossa força é o amor, e ele é manifesto em palavras, manifesto em ações, em atos. Então, você ama o seu próximo, você ama Deus, então você utiliza os seus dons para servir o próximo e para servir a Deus, honrando a Deus. Na verdade, não é servir a Deus, né? Honrando a Deus com os seus dons.